Olá! A suinicultura é uma atividade consolidada no Brasil, com um mercado interno de alto crescimento e também de um alto impacto ambiental. Assim como todas as atividades com potencial poluidor, ela necessita de uma autorização ambiental para ser realizada. Para que essa licença seja concedida, é necessário que o produtor utilize de boas práticas na suinicultura. Este vídeo irá fornecer a você recomendações simples, mas importantes, que vão ajudá-lo a tornar sua criação de suínos melhor e ambientalmente correta. Boas práticas na suinicultura nada mais são do que você aplicar cuidados nas etapas de produção. O objetivo disso é muito simples, é evitar danos ao meio ambiente. Entre os objetivos que podemos destacar estão a preservação dos mananciais de água, a utilização de recursos gerados na propriedade, transformando esses resíduos em compostos orgânicos e em energia, a criação de um ambiente que mantenha uma harmonia entre a propriedade, o meio ambiente e os confrontantes da propriedade. E tudo isso, sempre seguindo as leis federais, estaduais e municipais. A suinicultura, então, podemos ver que pode causar muitos danos ao meio ambiente. E, por exemplo, a poluição causada no ar, com emissão de gases poluentes, no solo, com a infiltração de dejetos, e na flora, consequentemente, com todos esses fatos. A contaminação da água subterrânea também é causada por infiltração, do manejo desse resíduo incorretamente, e isso vai gerar um aumento de concentração de matéria orgânica e de nutrientes desses cursos hídricos, e vai acabar gerando a eutrofização e, consequentemente, morte de peixes. Alguns casos desses podem acontecer a deposição de resíduos diretamente nos rios e acabar causando um assoreamento das águas. Então, a suinicultura causa vários impactos ambientais. Eles estão ligados diretamente com a vegetação, a qualidade do ar, a qualidade da água e do solo e a geração de dejetos. O controle da poluição ambiental pode ser feito, por exemplo, respeitando algumas recomendações construtivas, como, por exemplo, o zoneamento do município, construir apenas em locais que o município indica para a produção, respeitar delimitações ambientais, edificações públicas, fazer fora de áreas de preservação permanente, fora de áreas de reserva legais, requerer sempre a outorga do uso da água pelo órgão ambiental, sempre planejar as estruturas para que sejam feito o aproveitamento de todos os recursos naturais e nada seja desperdiçado. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo sobre boas práticas da suinicultura, agora falaremos um pouco sobre o desperdício da água. O desperdício da água na criação de suínos é um fator muito importante que acarreta em custos finais para o produtor e também impactos ambientais. Aqui podemos falar um pouquinho sobre o umedecimento do piso. Quando as boas práticas dos suínos não são adequadas, eles acabam desperdiçando muita água, umedece o piso e isso acarreta na qualidade e na sanidade do animal. Também tem uma maior despesa com água. Essa despesa acarreta na produção final do produtor, também leva-se muito em conta, e o grande desperdício de água que ocasiona todas essas perdas. Uma boa prática se fazer é sempre realizar a manutenção de bebedouros e procurar por vazamentos. Os bebedouros devem estar muito bem adequados, muito bem ajustados para que a cada etapa, a cada fase da vida do animal, ele bebe uma quantia de água, então deve sempre levar em conta os bebedouros estarem bem postos, que com a quantidade adequada de água, que não acarreta num desperdício total, porque os suínos já por sua natureza, eles eles já expõem bastante água, eles jogam bastante água fora, eles acabam bebendo mais do que necessário, então por isso deve ter um controle um pouquinho melhor. Outro fator muito importante é o desperdício de alimentos. No final da produção de suínos, vai ter um ganho muito grande se não desperdiçar alimentos, porque o animal,
ele por sua natureza também come mais do que o necessário e por isso deve levar em conta também a redução e a dosagem certa para cada fase da vida do animal. As boas práticas seriam a inadequação de comedouros, a negligência no transporte, também se perde muito alimento no transporte de todo esse processo e como eu falei antes também, na adequação dos comedouros, os porcos acabam desperdiçando muito se os comedouros não foi adequado para cada fase da vida do animal. A falta de manutenção dos moinhos também acarreta muitas vezes em desperdícios e o uso incorreto de misturadores, que acabam misturando os alimentos de maneira inadequada e ocorre o desperdício total a inadequação da granulometeria em relação a diferentes fases do crescimento animal acarreta também muitas vezes em desperdício. O produtor não tem muita assistência técnica, acaba em todas as fases, desde na fase juvenil dos suínos, acaba usando o mesmo tipo de ração e isso pode afetar também no seu processo final. A higiene talvez seja um dos fatores mais importantes nas boas práticas para a produção de suínos, pois a limpeza periódica das baias ajuda a manter sempre limpo o espaço onde os suínos ali permanecem. Tem também o manejo das canaletas, ali o importante é sempre manter limpo, para que possa estar o bem-estar animal ser um fator muito importante diferenciado. Aí temos a compostagem, que deve ser feito todo esse processo ao longo de toda a criação e a vida do animal, e o manejo e acondicionamento da ração, que deve ser colocado em um local adequado para que de fácil acesso, para que a logística no tratamento diário dos suínos seja feita de um bom modo. Os sistemas de tratamento dos dejetos animais consiste em submeter os sólidos e os líquidos a condições que facilitem o bom manejo de todos os dejetos que os suínos geram durante toda a sua vida, seu processo nas baias, enfim. Aí tem a produção desses dejetos, óbvio, acontece durante todo o ciclo, todo dia, e deve ser feita a limpeza diária e ao fim disso esses dejetos devem ser colocados no local adequado. A coleta desses dejetos, como eu disse anteriormente, pode ser feita diariamente para que mantenha a higiene do local e o destino deles é a armazenagem, pode ser colocado num campo adequado, no lugar de preferência que tenha licença ambiental, que deve ser retirada a licença ambiental, e o destino dele deve ser feito de maneiras boas, práticas e que consistem em dar um depósito, um fim correto, pode ser usado na agricultura ou outros fins, para criar biodigestores e outros mais. Então, esses são os sistemas de tratamento que devem ser priorizados para um bom destino dos dejetos criados pelos suínos, que vai desde a produção que eles fazem, aí deve ser feita a coleta e a armazenagem e o destino ideal para os mesmos. Bom dia, eu vou falar sobre os tipos de sistemas de tratamentos. Então, a primeira decantação, dependendo desses microfiltros, elas separam geralmente os objetos sólidos dos líquidos, aumentando a vida da esterqueira. Então, a segunda etapa é a esterqueira, que tem vários tipos, tem as de concreto, no próprio solo e com membranas de PEAD, estabelecendo um projeto de coleta ideal, armazenagem ideal em esterqueiras, tratamento e transporte à disposição dos dejetos, sempre. Manter as calhas de coleta com líquidos suficientes para cobrir o esterco. Não misturar a água na limpeza e desviá-la para um sumidouro para não atrapalhar a fermentação dos estercos sólidas e líquidas, combinando com um método de tratamento, construir a esterqueira para armazenar os dejetos e maximizar os valores de produção de lodo. E agora o Eliseu vai entrar falando sobre umas partes importantes aí também. Oi, eu vou falar um pouco sobre a geração de energia pela biodigestão anaeróbica dos dejetos. Na suinocultura, o processo de fermentação dos dejetos produz gases que contribuem para o efeito estufa, como o gás metano, o gás carbônico e o gás sulfúrico. Esses gases podem ser utilizados na produção de energia,
Uma alternativa é o uso do biodigestor, que capta o gás metano, evitando sua liberação na atmosfera e se torna fonte de energia alternativa para máquinas e outros equipamentos usados na agropecuária. Utilizando o processo de produção de gás com lona PVC, colocando sobre o depósito de dejetos, diminui o poder poluente, reduz odores e substitui combustíveis como a lenha e energia elétrica. Outro uso do biogás é para o aquecimento de aviários, banheiros e outras utilizações suínas. Nosso grupo espera que o trabalho tenha ficado muito bom. Obrigado pela atenção.